Muitos consideram o autocuidado como um ato egoísta, mas não é bem assim. E no episódio de hoje a gente vai entender melhor sobre o conceito de autocuidado, vamos falar também sobre algumas práticas que podem ser interessantes para a gente começar a se priorizar. Eu sou Natália Sanches, mãe da Luna, e você está no podcast Entre Mães. Hoje eu trouxe para vocês uma convidada muito especial, que é a Mariana Moura. Eu vou pedir para que ela se apresente, porque por mais que eu fale, acho que eu não vou falar à altura. Mari, Tudo bem, obrigada Natália? por Imagina, participar. te agradeço pelo convite. Pode se apresentar para quem não te conhece. Maravilha. Eu sou Mariana Moura, sou massoterapeuta, fiz transição de carreira e isso veio através de um problema que eu tive, né, de burnout. E a questão do autocuidado surgiu disso, né? E eu escolhi a massoterapia justamente por isso, para cuidar de pessoas. Eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu tinha passado. Então, o autocuidado hoje na minha vida é extremamente importante e eu tento passar isso para as pessoas. Ai, muito legal, Mari. Eu comecei falando, né, que muita gente hoje acha que o autocuidado é algo egoísta, né? Mas a René Trudeau, ela traz uma definição tão bonita pra gente, falando que realmente é algo para preservar a nossa vida, para preservar a nossa saúde. Então, quando eu estou me cuidando, eu estou fazendo a manutenção da minha própria vida. E, claro, né? Se eu não estou bem, eu não trabalho, eu não cuido de ninguém, eu não produzo Exatamente. para a sociedade. Então, a primeira pessoa, né, que deveria ser olhada somos nós mesmos, porque o autocuidado não pode ser feito por outra pessoa. Claro que alguém pode me ajudar, mas eu tenho que tomar essa iniciativa, eu tenho que fazer isso por mim mesma, eu tenho que separar na minha agenda que eu vou praticar o meu autocuidado. E isso na vida das mães, às vezes é um pouquinho complicado, né? Porque muitas pensam, ah, mas em que horário que eu vou encaixar? E eu compreendo isso daí, porque não dá pra gente pensar também numa bolha onde eu tenho rede de apoio 100% e tal. Mas eu queria que você começasse, você já falou um pouquinho, né, da tua história, mas que você contasse de uma maneira mais detalhada isso daí, pra gente começar a explorar um pouquinho mais as consequências também dessa falta de autocuidado. Perfeito. Eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito ao trabalho, né? Eu Uhum. tinha a carreira como principal, assim, da minha vida. Abri mão, inclusive, de ser mãe por causa disso. E trabalhava numa multinacional, gostava do que eu fazia, eu trabalhava com vendas, era muito dinâmico, porém, apesar de gostar, eu falo que o burnout ele vira uma chave na sua cabeça. E depois que ele vira essa chave, você não consegue mais olhar o seu trabalho como você olhava antes, né? Uhum. E aí as coisas começaram a ficar difíceis, eu já não gostava de ir para o trabalho. Tentei mudar de área, porque eu falava, o problema está aqui, né? Sim. Então vamos mudar de área. Fui para uma outra área que aí piorou de vez. No meio disso teve uma pandemia que eu achei que eu estava super bem, então tentei essa nova área e não deu certo. Então as coisas só foram piorando, a ansiedade, crise de pânico. E aí eu falei, bom, aqui acabou o meu caminho na questão do CLT, na questão, não é isso que eu quero para minha vida, né? Mas o Uhum. que que eu queria? Eu não sabia o que eu queria, né? Minha primeira formação era gastronomia, então eu falava, eu vou voltar para gastronomia, mas ao mesmo tempo eu falava, eu vou ser escrava, da mesma forma. E eu comecei a colocar na balança e falei, não, eu quero qualidade de vida. Esse é o meu norte hoje em dia na minha vida. E aí me veio a massoterapia, porque eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, sempre gostei de servir as pessoas. Isso foi uma das coisas. E minha mãe sempre falava para mim, Mariana, vai fazer quiropraxia? E eu falava, mãe, não vou viver disso. Com 12 anos ela falava isso para mim. Eu falei, não, mãe. Aí bati cabeça até não querer mais na vida. E a massoterapia me veio como a minha verdade, né? Uhum. Nessa questão de servir, nessa questão de cuidar das pessoas, de ouvir as pessoas, que é uma coisa que eu consigo fazer no meu trabalho. Antes, ali, quando eu estou atendendo, as pessoas não chegam e vão para a maca. Eu converso, eu tento entender o que ela está passando, como eu posso ajudar de uma forma efetiva, né? Uhum. Então, hoje o meu trabalho é justamente isso. Na realidade, eu uso a massagem como desculpa para cuidar das pessoas, né? Para dar qualidade de vida para elas. Eu sinto muita. As pessoas ainda não entenderam
essa questão de Da parar um importância. pouco para continuar, que essa é a principal questão. Enquanto a gente está nessa roda de ratos que a gente fala, né? Correndo, 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 é o que eu falei, uma hora A conta chega. a conta chega, né? Então, a minha conscientização é justamente essa, de falar, ó, parem um pouquinho, é, retomem o fôlego. Não, a questão não é desistir, é só parar um pouquinho, tomar fôlego para continuar a rotina, a vida da mesma forma. E isso serve para as mães também, né? Sim. É que a nossa sociedade está tão acelerada, né? Tem que fazer, tem que ser produtivo, tem que fazer 24 horas. O que que você faz da meia-noite às 6? Que a gente se atropela. E você falou uma coisa muito bonita que eu queria pegar esse gancho, né? De assim, tá, mas e o que que eu gosto? O que que eu queria fazer que nem você sabia? Isso faz muita parte também do autocuidado, porque o autocuidado ele não tem só relação com a nossa autoimagem, mas ele tem várias vertentes, né? Então é o nosso mental, é o nosso espiritual, é o nosso físico mesmo, que entra todas essas partes, mas que vem a partir de uma autoobservação. Então, eu tenho que reconhecer no meu corpo o que que ele precisa, né? O que que eu gosto, o que que me nutre, o que que me faz bem, para eu saber então como que eu vou cuidar desse corpo. Porque às vezes, para você o que faz bem, é uma corrida. Eu detesto correr. Não funciona. Então eu vou procurar uma outra coisa que Verdade. me nutra, que me faça sentido. Só que nessa rodinha do hamster, que você muito bem citou, né? Eu tô ali só Correndo. correndo, 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 correndo. Não tenho esse tempo para me observar, para saber o que que eu gosto, o que que me nutre, o que que me faz bem. Não me encaixo como prioridade, né? E não quebra, nunca roda. Só continuo lá. Até uma hora que realmente, sim, vem esse burnout que você falou. E não é só questão do trabalho. Hoje, tem muitos estudos voltados para a maternidade também. Então, E assim, burnout, né, da atividade eu materna. recebo bastante mulheres, e tenho inclusive amigas, Uhum, que estão passando por isso, da maternidade não ser aquela questão encantadora e que uhum. todo mundo prega, né? Que realmente exige muito da mulher. É muita responsabilidade, e a gente se cobra Não, muito, mas é uma bênção. né? Você não Sim, pode reclamar dessa bênção, entendeu? Não pode exatamente. reclamar dessa bênção. Eu tenho uma amiga que ela fala, é pecado que eu vou falar, mas eu tô morta. Ela fala, eu não aguento mais. Como Então, não, né? e dessa forma eu também recebo muitas mães. Uma das coisas que eu tento fazer, às vezes elas falam assim, tá, mas eu não tenho tempo, eu tenho meu filho. Traz teu filho. A gente Sim. faz a massagem, eu já fiz muita massagem com as criancinhas ali, e elas ficam muito tranquilas, porque o ambiente é mais tranquilo. E Porque sim, a mãe tá a mãe tá relaxada. relaxada, exatamente. Então, assim, a gente vai acalmando ela também, né? Sim, Com os óleos essenciais, e a criança já vai percebendo que a minha mãe tá se cuidando, eu preciso me cuidar também. É através do exemplo, né? Que a gente sim, consegue passar isso para sim. eles. E que tira também um peso, né? Que a gente não pensa nisso, mas a criança sempre percebendo assim. Ai, minha mãe tá abrindo mão do autocuidado, tá abrindo mão de Uhum, tudo por mim. E aí vem aquela carga de uma vida inteira. Nossa, minha mãe deixou tudo de lado, deixou a vida é culpa minha, é responsabilidade minha. verdade. Mas não, não é, né? Porque a gente tem escolha. Exatamente. E são coisas que a gente consegue fazer em algumas pequenas mudanças de hábito, né? Você não vai fazer massagem todos os dias. Então tá bom, é uma vez na semana que eu vou me cuidar e, nossa, eu tenho essa oportunidade de levar meu filho lá. Olha que legal, né? Então, beleza, fui, me cuidei. Ah, nos outros dias eu não consigo fazer uma massagem, mas eu posso fazer uma meditação de 10 minutos, eu posso fazer um exercício de respiração de 5 minutos. Aí começa a ficar assim, não tem tempo, ou eu que tô Eu me tô sabotando, né? exatamente. Uma das coisas que eu, assim, você falou e eu falo muito isso nas minhas consultas. Eu vejo você, a minha paciente, minha cliente, como espírito, mente e corpo, e Uhum. um vai reverberando no outro. Sim, com certeza. Por isso que eu gosto de
conversar bastante para entender o que a pessoa está passando, né? Sim. E nessa questão, eu incentivo muito as pessoas a fazerem exercício. Uma das coisas que eu pergunto é: você tem um hobby? E as Uhum. pessoas olham para mim e falam assim: eu assisto série. Eu falei: você vai me desculpar, série não é hobby. É hobby para quem faz a série, mas para quem está assistindo não é. Você só está captando informação. Eu falo muito na questão do hobby para limpar a mente, Uhum. né? Se a gente for ver, as nossas vós, por exemplo, faziam crochê. Ali, elas estavam limpando a mente de tudo no dia a dia Uhum. delas, né? Hoje a gente tem um celular que o que ele faz é a gente só vai absorvendo, absorvendo, absorvendo a informação. Se anestesiando, né, Mari? Exatamente, exatamente. A tal da dopamina barata, né? Que a Uhum. gente vai ficando viciado naquilo. Então, eu incentivo muito isso, a prática de exercício, ter um hobby, fazer alguma coisa que você realmente gosta, né? E é o que Sim. você falou, não precisa de muito tempo na semana. Mesmo para massagem, eu vejo as mães, por exemplo, quando começam a gravidez, Uhum. é, e eu falo, a drenagem, por exemplo, é super potente, É né? muito. Inclusive para levar os nutrientes para a criança. Nossa, eu fiz do início ao fim. Foi. E muitas mães, o que que acontece? Elas me procuram quando elas estão chegando no final da gravidez. E Que já não tá ali, aguentando mais, né? ali a gente consegue, né, dar uma ajudada, mas o corpo não está acostumado com aquilo. Uhum. Então, você começar a tua gravidez desde o começo, no final, você já não vai ter mais aquele mesmo inchaço. Como eu falei, os nutrientes vão melhor pro bebê. E aí, isso já se torna um hábito para você depois que ele nasce, né? Sim, Óbvio, tem um período que você precisa se dedicar mais, tudo, mas você ter essa questão de se cuidar, de se sim, olhar, de falar, eu também sou importante, sim. né? Mas mesmo nesse período, né, Mari? Porque, assim, quando eu tive meu puerpério, eu não tinha essa consciência, foi muito conturbado. Conturbado no sentido assim, tinha vezes que a minha bebê ela chorava Uhum, inconsolavelmente. E eu não entendia o porquê. Eu falava, meu Deus, por que não para? Eu tô dando colo, eu tô aqui, não sei o quê, nananã. E aí teve um dia que me chamou a atenção, porque foi assim. Eu estava muito irritada, eu não percebi essa irritação. Hoje eu tenho essa consciência. Eu estava muito irritada, e aí que um pessoal lá instalar a cortina e não sei o que, nananá, e ela chorando, 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 e eu irritada, 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 e nunca acalmava. Aí a moça que foi instalar a cortina falou assim: Você quer que eu tente acalmar ela pra você? Mari, ela pegou ela em 5 minutos no colo dela, ela parou, ela se acalmou, ela parou de chorar. Eu falei: Como assim, gente? Eu sou a mãe. Como assim comigo? Ela não acalmou, tava no meu colo, não sei o quê, e já vem toda aquela coisa, né? Só que eu não percebia o quanto nesse puerpério eu estava deixando de cuidar das minhas emoções, de me cuidar, e ela muito em fusão comigo, absorvendo todo sentindo aquele tudo. caos que eu estava vivendo, né? E eu nesse caos também sem conseguir perceber as necessidades dela. Então, quando eu olho de uma outra maneira para esse período do puerpério, então não. Eu preciso também das minhas necessidades atendidas, eu preciso estar bem para que isso reflita também no meu filho. Então, Perfeito. opa, né? Não é tão assim, ah, não, não dá tempo. Tem que dar tempo. Se você quer o bem-estar do seu filho, tem que dar tempo. Você também tem que se sentir bem. E esse é um exemplo que você falou, porque se você tá bem, teu filho tá bem, teu marido tá bem, a tua Uhum. família tá bem, O ambiente você todo, né? consegue tá mais estável, né? Uhum. E isso que é importante do autocuidado, Sim, de você não se negligenciar, né? E sim, autocuidado é como você falou, não é só beleza, não é só o externo, sim. né? A gente tem que, óbvio, quando você tá bem, quando você se sente bonita, quando você. Uma das coisas que eu já ouvi depois de uma massagem é: Uhum. eu estou me sentindo linda agora. Com a massagem, eu saio daqui me sentindo plena, linda, né? Mas assim, mexer com o interno, você estar Sim. bem, você se conhecer, é importantíssimo a gente se conhecer. Nesse exemplo que você deu, você não estava se conhecendo, você não estava Não, falando não estava nem conectada como que eu comigo. tô funcionando, né? Por que que tá desse jeito? É. E você vê que a criança, ela absorve muito fácil as coisas, né? E da mesma forma, a tua família, os teus colegas de trabalho, a gente passa essa vibração, né? Sim. Então, se a gente conseguir serenar um
pouco, manter essa calma durante o dia a dia, isso vai reverberar na nossa vida toda. Sim. E até pra gente lidar com os momentos desafiadores, e aqui eu não tô falando só de filhos, né? Porque a gente sabe que eles vêm escancarando nossas dificuldades, nossas dores. Mas não só isso, né? É assim, quando eu me cuido, eu dou esse espaço para mim, eu fico mais regulada emocionalmente também, para ser mais produtiva no trabalho, para me relacionar melhor com as pessoas, né? Sem Perfeito. deslocar aquelas minhas emoções mais desafiadoras no outro, porque eu aprendo sobre mim, eu aprendo a lidar, a gerenciar, me cuidar. E você estava falando das telas. Eu queria pegar de novo esse gancho. Esse fim de semana eu fiz um workshop de autocuidado e autocura, né? E ela estava falando um ponto que eu achei muito interessante, de porque hoje sim, né, as telas se tornaram para muitas pessoas uma anestesia daquilo que a gente está sentindo, que é tão difícil, eu não consigo sentir, ficar comigo mesmo, e aí eu vou lá me anestesiar. Mas o quanto eu também posso usar de uma maneira diferente de alguns hábitos para isso não ser a recompensa pro meu corpo. Então, tá bom, eu precisei, né? Eu vou ser generoso comigo, vou ter autocompaixão, eu precisei dessa anestesia, tá bom. Agora que eu já me anestesiei, então eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer um crochê, eu vou fazer alguma outra coisa que isso vai ser a recompensa disso, para o meu corpo começar a entender outras fontes também de dopamina, outras fontes, e eu conseguir ir me libertando aos poucos dessas anestesias, É né? legal você ter falado isso, porque as fontes de dopamina saudáveis, Sim. elas não estão no prazer, elas estão justamente no contrário. Por exemplo, você acordar todo dia sem vontade de ir para academia e falar assim, eu vou. Quando você vai para academia e você volta, você tem a dopamina Sim, saudável, fora a entendeu? serotonina, endorfina, né? E tudo mais. A gente chama isso de fricção límbica. É você não querer fazer alguma coisa e você mesmo assim falar, não, eu vou fazer. Né? E aquilo te dá essa dopamina. A dopamina do celular, ela é muito fácil, como qualquer vício, né? A Sim, gente recorre para os vícios como uma forma de ter essa dopamina muito rápida, muito barata. Só que depois vem as consequências, né? Quando a gente sim. come demais, a gente sabe que vem a culpa, você fala, não queria ter comido aquela torta toda, né? Ou mesmo fumo, ou mesmo o que quer que seja, Sim, né? álcool, drogas, Álcool, qualquer o tipo de próprio droga. trabalho, né? Você estava falando do burnout. E eu fiquei refletindo, não sei se você já fez essa reflexão, e também se você não se sentiu confortável para falar, tudo bem. Mas o quanto às vezes aquele excesso de trabalho também, claro que o ambiente é tóxico, mas aquele excesso de trabalho também não era uma anestesia de alguma coisa, né? A questão do burnout, quando eu tive burnout, a primeira coisa que eu pensei é: a empresa é ruim. Ela não Uhum. olha para os funcionários, ela me deixou neste ponto, né? É a Sim, primeira sim. coisa que você pensa. Só que, conforme vai passando o tempo, aí você começa a se conhecer. Aí você começa a olhar para você e falar: tá, mas o que que eu fiz e o que que eu deixei de fazer? Eu não colocava limites. Sim. E assim, eu era a pessoa que eu era um tratorzinho. Então, quanto mais eu fazia, mais falava, ela faz. Então, dá na mão dela que sai perfeito. E mais me davam, mais eu fazia. Uhum. E aí eu olhei e falei assim, peraí, tem coisa errada. E uma das coisas que você falou logo no começo, que é bem legal assim a gente falar, a sociedade, ela vai te impor coisas que ela acha que é importante, Sim. que ela acha que funciona, Que serve para o né? sistema, né? Exatamente, que serve para o todo, para ela ficar legal também, a sociedade como um todo. Legal, aspas, né? A gente pode até falar disso. Exatamente. Só que assim, cada um é cada um. Eu fiz uma transição de carreira que hoje eu falo assim, tá, eu posso não ganhar o tanto que eu ganhava antes, Uhum. só que eu tenho liberdade, eu tenho calma, eu tenho paz. O que eu ganho, assim, eu consigo fazer tudo e eu ainda tenho, tipo, tempo para minha família. Tá Tempo ótimo. para viver, né, Tempo para Mari? viver, exatamente, entende? Então, assim, o que que a gente está correndo atrás, Uhum. né? O dinheiro é muito importante, só que a nossa vida também é, Sim, né? Teve um sim. dia que eu falei isso pro meu pai, eu falei assim, pai, se eu continuar lá, eu não sei se você vai ter a tua filha aqui, porque o negócio tá ficando tenso. Eu não tô conseguindo, né, render como eu rendia antes e tudo mais. Eu falei, e aí? Eu vou ter que tomar essa decisão. Às vezes a gente toma as decisões no forceps. Sim. E essas decisões, na realidade, é a vida falando assim pra você, ó, se você continuar nesse caminho, não vai dar certo. Eu tô Uhum. te colocando, eu tô te mostrando um outro caminho.
É difícil, é muito difícil. Você tomar essa decisão e você Sim. fazer essas mudanças, mas é totalmente possível. É É. totalmente possível. É, a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto também, né, que a Exatamente. gente sabe, nosso cérebro não quer gastar energia, quer o conhecidinho, ficar ali na rodinha do hamster. Exatamente. Mas assim, é difícil tomar uma decisão dessa como você tomou? É difícil. Só que também é difícil permanecer no mesmo lugar, né, porque e a tua longevidade? Perfeito, é Como isso você mesmo. falou, daqui a pouco você não ia estar mais ali. Então, o que que é mais importante para mim, Verdade. né? A gente tem assim, que nem você falou, a sociedade coloca aquilo que é, tá, melhor para a sociedade? Não, melhor para parte da sociedade, né? A outra parte aqui continua nessa rodinha do hamster, sofrendo. As taxas de ansiedade, de depressão, de suicídio estão aí para provar que não está funcionando. Talvez funcione para uma parte, mas para a Mas sociedade como um todo não está funcionando. Então, tá, se não está funcionando, quem que tem que parar e olhar? Eu tenho que parar e olhar. Eu não consigo mudar hoje o sistema que a gente vive, mas eu consigo mudar o meu mundo, né? e uma das coisas que tem feito muito sentido para mim, Natália, que eu tenho pensado muito nisso é as escolhas que a gente faz agora vão reverberar no futuro. Totalmente. Então, assim, se a gente faz a escolha de ficar na rodinha do rato, de não ter tempo pra gente, de não fazer um exercício, né? Sim. Outro dia eu vi um vídeo que me impactou bastante, que eram as escolhas de um senhor Uhum, e como isso refletia na velhice dele, né? uhum. E aí ele andava de bicicleta, a velhice dele era boa. Ele ficava sentado no sofá o dia inteiro, não conseguia nem levantar depois do sofá. Então, quais as escolhas que a gente está fazendo hoje que a gente quer para o nosso futuro? E mesmo como mães, Sim, eu quero chegar na minha velhice sendo mãe, estando bem, estando com saúde, conseguindo conviver com meu filho de uma forma boa, né? sim. Ou não, ou eu vou ser a pessoa que vai ficar lá no sofá dando trabalho e tudo mais. Óbvio que a gente não tem que pensar dessa forma, mas a gente precisa começar a colocar isso na balança. Sim, com certeza. E não só isso, né, Mari? Assim, o tipo de vida que eu quero agora, porque tá bom. Eu sei que o dinheiro é importante, né? A gente fala às vezes de um recorte um pouco privilegiado, também compreendo isso, mas tá. É, eu vou deixar de me relacionar com meu filho, de estar com meu filho, de viver tudo aquilo, para alcançar um sucesso dito, posto por, né, por outra pessoa. E vai chegar lá no final, sabe aquela pergunta que a Gamora faz pro Thanos, né, lá no Vingadores: "Valeu a pena?" É isso mesmo. Valeu a pena? Então, assim, a gente tem que começar a pensar nisso daí. E você estava falando das escolhas, não sei se você viu essa reportagem, eu até esqueci onde que fica essa comunidade, mas é uma comunidade que hoje eles têm uma média de vida de 100 para mais. Mas por quê? Lá dentro eles se alimentam bem, eles se exercitam, eles Isso. cuidam da mente, do espírito, e nã e aí eles têm uma velhice que eles estão lúcidos, que eles estão ativos, que eles enfim. E aí, nisso que você está me falando também, é uma das coisas que a gente precisa começar a pensar. Como a gente está se relacionando com as outras pessoas? Uhum. Porque talvez é do trabalho para casa, da casa do trabalho, do trabalho da casa do trabalho. E E aí? só. E como que é? Porque o homem é um ser extremamente sociável. Uma Uhum. das coisas que eu falo da massagem é o toque. E muitas Uhum. vezes o toque sutil. Sim, É você pegar na mão da pessoa, é você olhar no olho da pessoa e como que a gente está fazendo isso como sociedade, sabe? De ter um tempo com a família, de se reunir em volta da mesa. Isso é muito importante para o ser humano e a gente está sim. deixando de fazer isso. A gente tá indo num caminho inverso da nossa natureza, né, porque somos mamíferos, precisamos desse contato, sobrevivemos em bando e a gente tá hoje assim, com as É, pessoas sem exatamente. olho no olho, sem nada. Mas sabe que você estava falando da massagem, do toque, essas coisas? Eu não sei se você já leu O Corpo Guarda Marcas, Uhum, do Bessel van der Kolk, que ele inclusive coloca a massagem como uma das terapias que ele indicava para cura do trauma. O perfeito. quanto, né, esse toque era importante, essa liberação dessas energias e tudo isso, porque o trauma, na maior parte das vezes, a gente dissocia, a gente se desconecta, né, do nosso corpo.
E aí, quando eu consigo fazer essa integração novamente, então consigo sentir o toque novamente, vou me integrando, me conectando com as minhas emoções, porque na massagem você pode falar melhor do que eu, também libera muitas emoções, né? Muitas, muitas. Lowen, ele vai falar na bioenergética a respeito das nossas carapaças, né? Que a gente vai Uhum, formando no corpo. E eu costumo dizer que cada centímetro quadrado da nossa pele, a pele é um órgão, sim. né? Então, ele vai guardar traumas, histórias, vai ficar muita coisa guardada ali. E tem Uhum, horas que na massagem, é como você falou, aquilo dá uma cartaz. A pessoa fala, eu senti coisas, até o choro, por exemplo, sim, né? Da pessoa se sentir aliviada, da pessoa falar, eu não sei por que que eu tô sentindo isso aqui. O sim. próprio acolhimento, Uhum, sabe? Tem horas que quando eu faço o spa, a pessoa nunca teve aquilo na vida. E ela olha e fala, isso é pra mim? Tipo, você vai cuidar de mim uhum, nesse nível? Então, assim, isso tudo está muito ligado com as emoções, né? sim. Muito ligado. E tem pessoas que elas não se permitem isso, ao ponto que a gente chegou, né? De ser tanto assim, esse tratorzinho que eu faço, eu dou conta, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho que dar conta de Eu tudo. tenho que ser guerreira, eu Eu tenho que tenho ser que ser Mulher guerreira, Maravilha, entendeu? exatamente. Eu falo que a capa da Mulher Maravilha pesa demais. Eu não faço questão de colocar mais. E aí, a gente vê, por exemplo, quando a pessoa chega no meu espaço, eu faço uma limpeza, uma asepsia dos pés dela, né? Aí coloco um chinelo e aí tem todo Um um ritual. ritual e tudo mais. E eu já ouvi de pessoas assim: eu não me sinto à vontade quando você limpa meu pé. E é um ato de humildade mesmo, de falar: olha, tô aqui cuidando de você, tô tentando proporcionar o melhor para você. A que ponto a gente chegou, né? Da Sim, pessoa se incomodar com isso, sabe? sim. Esse do corpo guarda-marcas eu citei, vou recitá-lo, porque realmente, assim, às vezes no meu consciente eu não lembro, mas o meu corpo ele tem guardado tudo isso. Então, assim, o que que será é aquele olhar curioso, né? O que que será que aconteceu na história dessa pessoa para hoje uma necessidade humana nossa, que é de toque, de proximidade, ser um sinal de perigo para ela, ser um sinal de alerta no corpo Verdade. dela, né? Então tem tudo isso. Às vezes essa pessoa apanhou, sofreu com castigos físicos, enfim, ou não. Ou quando ia pedir contato não tinha e aquilo doía demais para ela, então eu prefiro então não ter esse contato, porque toda vez que eu peço e não me dá, dói, né? Para a criança é como uma dor física. Eu vou usar o exemplo do berço que eu sempre falo, mas é isso. Muitas pessoas acreditam que se eu deixar a criança lá chorando no berço, ela vai aprender a dormir sozinha. Não é. Ela tá precisando de contato, ela não tá tendo. Aquilo foi tão dolorido para ela, tão demasiado que ela vai parar de chorar e ela vai entender que ela não pode pedir mais. Muito provavelmente é uma criança que lá na frente não vai gostar Exatamente, desse toque, exatamente. Tem dessa. um trauminha ali. Tem pessoas que E não gostam do toque mesmo. Tem pessoas que sim, não procuram a massagem por isso. E existe um trauma ali atrás, sim, sim, né? sim. E aí, como eu falei para você no começo, eu vejo as pessoas como espírito, mente e corpo. Uhum. E é incrível como a gente carrega as coisas nossas de espírito, né? Sim, A nossa mente, ela vai moldando o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e é nítido isso. A gente começa a perceber dores que são uhum, muito relacionadas a um tipo de pensamento, um tipo de atitude, a questão de controle, muitas vezes, da sim, pessoa querer controlar tudo, e isso eu. vai sendo registrado no corpo, né? Isso é uma das coisas que eu faço muito no meu trabalho, de falar assim, olha, por exemplo, um exemplo, eu tenho dor no joelho. O joelho está muito relacionado ao controle, né? De você estar ali tensa e tudo mais. Então, isso é um tipo de conversa que eu tenho. Eu falo, e aí, como que tá a questão de querer controlar as situações? A vida é fluida, a gente precisa Sim, deixar ela correr, óbvio, tem que ter um pouco de planejamento, um pouco, né, sim. de controle, mas não assim, no sentido. Exacerbado, né? Exatamente. É, mas essas pessoas hoje eu vejo, né, que tiveram talvez infâncias, adolescências tão caóticas que, né, não faltou tanta previsibilidade lá atrás que chega na fase adulta que eu preciso controlar tudo e tá previsível minimamente, porque, né, não Exatamente. consigo lidar com esse caos mais. Mas você estava falando, né, da questão do corpo, mente, espírito, então, e a gente falando, voltando para o autocuidado,
Você falou assim: "Ah, da dor do joelho, tá, né, controlador". O quanto a gente também eu não sei o que me nutre, eu não sei o que eu gosto, mas eu também não sei o que meu corpo me conta. Eu não consigo mais ter essa conexão de saber: "Poxa, da onde tá vindo essa dor do joelho? Eu só quero ir lá no ortopedista, que ele me fale que é alguma E é o coisa, final, né? Isso. me passe um remédio para passar essa dor", mas eu não paro para perceber o que que isso tá me contando, o que que meu corpo tá querendo me dizer E, Nath, eu com vou te isso. falar que quando eu tive burnout, o corpo ele já não estava falando, ele estava berrando, gritando, e eu não ouvia. Eu não ouvia. E a gente imagina que o burnout é só mental, e não Sim, é, ele é sim. físico também, Sim, sim. né? Você tem sintomas físicos. E é incrível que a tua parte cognitiva vai embora. Você fica, a memória fica muito ruim. Mas assim, na época eu tive crises de labirintite que eu nunca mais tive, né? Foi só Uhum, naquele momento. O estômago, ele é muito atingido pelo estresse. É isso que eu falo. Os nossos uhum. pensamentos, as nossas atitudes, o nosso cotidiano, ele vai impregnando no nosso corpo, Sim, né? muda a nossa biologia e a nossa fisiologia também. Exatamente. É como se o nosso corpo fosse uma argila e a gente vai moldando eles com os nossos pensamentos, Sim, as nossas as atitudes. experiências, né, que a gente tem Exatamente, exatamente. como um Então, todo. é importante a gente ouvir o nosso corpo. Isso é fundamental. Uma dor de cabeça, ela tá querendo te dizer alguma coisa, Uhum. né? Uma dor no quadril, uma dor, o que quer que seja, não só a dor também. Às vezes a gente não tá se sentindo bem, às vezes a gente tá extremamente Sim. cansado, né? Outro dia eu ouvi E uma não consegue coisa. nem perceber, né, Mari? Exatamente. O cansaço, ele faz parte do nosso dia a dia. A gente Sim. tem que chegar no final do dia cansado. Significa que a gente produziu, significa, né? Só que a gente não pode estar acabado, desmotivado, sem vontade. Sem energia, né, acordando já: "Ai, meu Deus, Exatamente. mais um dia". Então, assim, às vezes você tá cansado porque você tem que render um pouco mais, por exemplo, agora, essa semana. É uma Sim. semana bem corrida para todo mundo. Tudo bem a gente ter esses picos de falar, não, eu vou correr essa semana, tá tudo bem. Semana que vem eu dou uma pausada de novo. Sempre dessa forma o corpo não aguenta, Não, né? mas é que não é valorizada essa pausa, né, Mari? A gente se Não, culpa por ela. se eu tô descansando, eu me culpo porque eu deveria estar produzindo, porque eu deveria estar fazendo alguma coisa com o meu tempo de útil. Só que o descanso, como você disse, é importante. O nosso corpo precisa renovar para dar conta Exatamente. no outro E dia. aí é o que eu falei para você, o autoconhecimento. Eu me identifiquei e percebi que eu sou uma pessoa extremamente produtiva. Uhum, Eu sou a pessoa que realiza, que faz, uhum. né? O empreendedorismo me ensinou a planejar. Eu não sabia muito o que era planejamento. Esse é bem executora, tipo eu também Executora sou. total. E aí a gente aprende que o executor, o que ele precisa mais é descansar. Isso faz ele ser mais produtivo, Uhum. né? Tem uma técnica que se chama Pomodoro, que é justamente isso. O nosso corpo trabalha 40 minutos muito bem no trabalho. Depois, você só tá ali, você não tá sendo produtivo. Você Uhum. tá trabalhando, você só tá fazendo ali, né? No Mas automático, sem. o máximo que você pode entregar, você não tá entregando. Então, 40 minutos, para, vai tomar um café, alonga. A gente não tem esse costume, né? Se você olhar para um cachorrinho, toda hora ele tá alongando. Isso foi uma das coisas até que eu falei para minha mãe. Eu falei, mãe, o dia que a gente vê a minha cachorrinha alongando, a gente alonga também. Porque eles têm isso, é natural para eles, mas a Sim, gente não faz, né? Então, é muito importante essas pausas. E sim. tenha certeza que pausando, você vai ser muito mais produtivo. Sim. E é muito dessa desconexão, né, da gente com a gente mesmo, e que, bom, falando aqui para mães, volto a repetir a importância também da gente repensar os nossos hábitos, as nossas atitudes. Que mensagem que eu tô passando para o meu filho, né? Então, que ele tem que toda hora estar atropelando os ritmos dele, que não é importante o autocuidado, que não é importante o olhar para si, que, né, e o tempo todo também eu tô ali acelerando e vamos, e faz isso, não sei o quê, e coloco 1000 atividades e não dou tempo para o descanso daquela criança. Às vezes a gente atropela dessa maneira também. Exatamente. E tudo isso a gente também vai desconectando, ajudando a criança a se desconectar daquele corpinho que vem muito conectado, porque, né, a criança nasce totalmente conectada com o sentir. E a gente vai fazendo esse trabalho, chega na fase adulta, a gente não sabe mais reconhecer quem eu sou, o que que eu gosto, o que que meu corpo precisa, não sei. E olha que você estava falando das pausas.
Eu acho legal a gente contar também que na pandemia, muita gente ficou em home office e as crianças toda hora estão ali, né? Então o pai estava trabalhando, aí chamava, aí não sei o quê, início, "Ai, não posso parar, não posso agora." Mas olha a sabedoria, né, desse corpinho, desse sentir. Se a gente parar, voltar assim, analisar todo momento que eles vão chamar a gente, é porque a gente tá precisando. É porque a gente já tá tenso. É porque a gente já tá. E se fosse, vamos por assim, eu não quero atender meu filho, mas se fosse uma ligação de alguém, de um amigo, eu não ia parar e atender? Sim. Eu ia parar e atender. Por que que eu não posso, né? Já rendi 40 minutos aqui, igual você falou, por que que eu não posso respirar? Agora, É, é, deixa eu olhar pra você um pouquinho, né? Vamos brincar 10 minutinhos, daqui a pouco o papai volta. Porque é a gente precisa também, né? uma das coisas que a minha mãe sempre falou pra mim com relação a filho é assim, às vezes a necessidade dele é na hora. Depois, você não resolve, né? Ele tá chorando ali agora, é ali Uhum. que você tem que estar presente, é ali que você Sim, tem que atuar, né? É difícil sim, colocar, equilibrar, né? equilibrar tudo isso. A gente sabe que é desafiador, né? Mas é isso, é trazer a consciência para esse presente, que é o que eu tanto falo, né? Sim. Nas massagens eu faço muito isso, eu trago a pessoa para o presente. A gente não está acostumado mais a estar no presente. Não, A a gente gente tá está no ou no passado, no passado ou no futuro, futuro. né? Um dos dois. E aí, quando você traz para o presente, que é justamente isso, o filho está ali agora. O que que eu posso fazer? Agora eu não consigo, mas espera aí, espera só um pouquinho. Eu vou te dar atenção. Mas agora. Sim, E é muita conversa também, né? sim, sim. Muita conversa. E de organizar, né, aquela criança. Então, olha, filho, eu tô vendo que você tá precisando mesmo da mamãe. Eu tô vendo que você tá precisando da mamãe. Tá certo. Você precisa da mamãe. Isso. Eu que não tô conseguindo te dar agora, mas daqui 5 minutos eu vou conseguir te dar. Perfeito. E a gente vai ter, vai se organizar, e enfim. Mas é que a gente tende, assim, a olhar muito as crianças como um problema, né? Uhum. Então, é um problema ele estar me chamando, é um problema ele estar me incomodando, que ele não tem que me demandar tanto, sem deixar de perceber alguns convites muito sutis que eles nos fazem, com essa sabedoria, né, do nosso corporal, que eles estão muito ligados. Então, assim, alguns convites sutis de, olha, eu tô sentindo que tá demais, precisa descansar, vem aqui brincar um pouco comigo, relaxar. Eu tô sentindo que precisa de contato, de vínculo, vem aqui e não sei o quê. E a gente não olha isso como uma comunicação do ambiente, porque se a gente reparar, quando a gente consegue, então eu produzi aqui, eu descansei um pouco, eu produzi mais um pouco, descansei um pouco, também reflete no comportamento deles. Eles começam a Sim. demandar menos da gente, muito menos. E aí, se eu não percebo isso, se eu não sei fazer essa leitura, eu acho que é um problema. Mas Exatamente. não é um problema. O problema tá em mim que não tô me enxergando. E é interessante a gente também, como um todo, não só com o filho, tá? É, Mas saber a linguagem dele. Isso é importante, porque sim, é o que você falou. Às vezes a criança gosta desse contato. Ela sim. quer estar perto. Às vezes você não precisa fazer Mamífero, né? nada, né? Precisamos. Preciso estar aqui, mãe. Tô aqui, ó, É. grudadinho, entendeu? Ou não, às vezes ela gosta de ganhar um presente. É o jeito dela falar assim: "Ah, meu pai gosta de mim." Às vezes sentar, conversar, a criança precisa botar para fora. E eu tô falando de criança, mas é o ser humano como um todo, Sim, né? sim. As pessoas funcionam diferente, a gente precisa entender isso, ter essa percepção de estar no presente e falar assim, tá, o meu irmão, como que ele funciona? Como que eu demonstro esse carinho? Como Sim. que, né? Isso é importantíssimo. Sim, mas o que você falou assim do presente, eu acho que é o mais importante, porque, né, a gente tá ali, passado, futuro, mas só o que a gente tem pra mudar qualquer situação é o agora. É o nosso Verdade. presente, é o que a gente tá fazendo aqui. Então, eu sei que é difícil, né? Não adianta eu estar lá, tô aqui. Mas o quanto a gente consegue também exercitar isso, né, dentro do nosso dia. Então, nesse workshop eu achei muito legal que ela falou assim: olha, nosso corpo às vezes não sabota, mas coloca post-it. Coloca no computador, coloca no espelho, coloca em todos os lugares que você vai. Faça uma respiração, faça uma pausa, faz não sei o quê. É isso, Para você ir se lembrando e ir fazendo até que isso se torne parte da tua rotina também. verdade. Né? A gente não precisa. é, que produtividade é essa que eu não posso parar 5 minutos, fazer um alongamento, ou parar 2 minutos, fazer uma respiração que me traga, né? Pra eu fazer um exercício de aterramento, sei lá. É,
E Que vida, né? você falou uma coisa no começo que eu achei bem interessante, que é a questão espiritual também, Uhum, né? Essa questão de orar, essa questão de você ter esse momento no seu dia para fazer isso, né? Eu lembro de um dia que uma pessoa estava falando assim: ah, tá, mas eu começo a fazer minha oração, meu filho chega do lado e começa a encher o saco, e o que eu faço? Na realidade, quando ele tá ali fazendo a bagunça dele, você tá tentando se concentrar, é Deus falando, né? É Deus ali, a criança, quando tem vida, quando tem saúde, quando ela sim, vai sim, ser mais ativa, ela vai ser comunicativa, a gente precisa entender isso, né? Que é Deus falando em todos os momentos com a gente, sim, sim. né? E aí a gente precisa se conectar com isso, seja qual for a fé, né, de cada um. Tem uma pesquisa de Harvard que fala também desse poder, né, da esperança, da gente acreditar em algo maior, o quanto também isso nos cura, nos traz E esperança isso é para a gente ter muito uma vida importante melhor. para o nosso bem-estar. É Sim, muito importante. Isso é uma das perguntas que eu faço também para as pessoas quando elas vão no meu espaço, porque eu falo assim: a vida não vai ser sempre boa. é. Uma hora vai dar Se, ruim. se tá a linha reta, o coração deixou de bater, Acabou, né? né? E eu falo, a gente precisa ter alguma coisa em que se apegar, não importa o Sim, que seja, sim, né? E eu não falo nem de questão de religião, eu falo muito sobre espiritualidade, e cada sim, um tem a sua. sim, E sim. é formada por várias religiões, é formado por vários pensamentos, por várias formas de enxergar o mundo, e tá tudo certo. Essa é a tua espiritualidade. E isso também faz parte do bem-estar, do autocuidado. É bem importante isso. Sim, com certeza. Tudo, né? A tríade. Então, meu físico, meu mental, meu Exatamente. espiritual, tudo isso vai contribuir para o meu bem-estar. Uhum. E esse autoconhecimento vai permitir a gente também observar o que que eu estou precisando mais agora e o que que eu vou precisar amanhã e tudo isso. Claro que algumas coisas, por exemplo, alimentação, sono e atividade física, né? É Tem que a ser uma base. rotina constante, é a base. Ai, hoje eu consegui fazer só 15 minutos, tudo bem, foi o que deu. Eu fiz Tá 15, fiz ótimo. uma caminhada, é o que deu, mas eu preciso, né? Isso É, daí, preciso pensar o que que eu tô colocando para dentro do meu corpo de nutrientes, porque isso também interfere a minha produtividade, muito, muito, né? O muito. tipo de alimentação que eu tenho, se eu tô me dando tempo para descansar, se eu tô tendo um sono de qualidade, isso também É influencia isso. na minha saúde. Tá bom, a questão. Mas o espiritual e o mental também tem que ser visto. Eu falo nessa questão, por exemplo, do exercício, que as pessoas acham que em 21 dias você cria um hábito, né? Tô dando o exemplo do exercício, mas vale para tudo. Na vida, a gente não vai em 21 dias conseguir transformar a nossa vida, né? O exercício, por exemplo, hoje eu faço todos os dias, mas Uhum. nem sempre foi assim. Eu ia na segunda e ia na sexta, falava, nossa, essa semana eu não consegui fazer nada. E eu Aos falava cotinhos. assim, e tá tudo bem. Você deu o teu melhor, não deu? Sim, E aí, eu dava um pouco. Aí, vamos 3 vezes na semana. Vamos. Ah, essa daí eu não fui nenhuma. Tá tudo bem. Isso também é constância. Mas é não desistir. É o que eu sim, falo. O negócio é não desistir. É você continuar tendo esse tipo de comportamento até que vira o hábito. E leva sim, anos. A gente sim, imagina que a gente vai mudar nossa vida muito rápida. A massagem, por exemplo. Não, você não vai implantar a massagem assim de um dia para o outro. Uma sim. vez por mês. Ah, tô gostando disso, tá me fazendo bem. E assim, os efeitos da massagem, ela vem com o tempo. É, é ledo engano as pessoas acharem que eu estou estressada, eu vou fazer massagem. Não, vai resolver na hora. Mas Precisa ter uma os constância também. Uhum. benefícios vêm com o tempo. Isso eu vejo muito no meu espaço. Sim, As pessoas falando assim, eu uso muito o exemplo da drenagem, porque ela exige muita constância, mas aí as pessoas começam a falar assim: meu sono tá melhor, o intestino tá funcionando melhor, eu tô mais calma, eu tô menos inchada. Mesmo na massagem anti-estresse, que aí tem uma questão mais mental, uhum. a pessoa olha e fala assim: meu, minha vida tá mudada com isso. Eu sinto que tá me fazendo muito bem, mas precisa de constância, não É, tem jeito. é que a gente não dá valor, né? Eu tenho praticado muito recentemente yoga, É porque maravilhoso. tem me trazido esse resultado de realmente me reconectar, perceber meu corpo, como que tá, como que não tá. E aí eu fui fazer uma aula que era uma aula de mais voltada para mobilidade do quadril.
quadril onde a gente guarda muitas emoções, principalmente a raiva, né? Exatamente. Eu vi assim o quanto foi difícil para mim enquanto eu estava travada, engessada, e não sei o quê. E o tempo inteiro da aula ela foi repetindo, gente, é assim, tem que ir devagar e não sei o quê. Eu levei anos até eu conseguir chegar nessa postura que eu tô fazendo É hoje. Então não isso. é, hoje eu comecei, eu já vou conseguir fazer lindamente. Não é, tem que ter, né, essa paciência, essa persistência de ir construindo. É uma construção, Verdade. né? Você não vai levantar um Verdade. prédio num dia. Não. E aí você falou do quadril, por exemplo, o quadril ele tem muito a ver com o nosso jogo de cintura na vida Uhum, e desse dar o passo. Ele te uhum. ajuda a dar o passo na vida. Se a gente está muito parado, se a gente está muito estagnado, com muito medo. E Uhum, hoje o medo, ele faz muito parte da nossa sociedade, né? Eu acho sim. que É que a é gente tem vivido muitas crises, né, econômicas e não só exatamente. econômicas também, veio a pandemia A recentemente. ansiedade está muito ligada com o medo, Sim, sim. né? O ansioso, ele tem medos infundados. Então, são medos assim que você nunca vai passar por aquilo, mas aquilo na tua cabeça tem uma verdade Sim, sim, teu tremenda, corpo entendeu que, né, que que, aquilo né? é um alerta. Exatamente. Então, assim, é a gente entender como funciona mesmo, né? Tudo isso. Sim, e usar muito, né, essa questão do autocuidado como um processo de cura também, né, para tudo aquilo que está Exatamente. adoecido. Então, poxa, eu preciso esperar numa situação extrema de um burnout para fazer isso, eu preciso esperar num diagnóstico de depressão, algo assim que já está, né, muito exacerbado. Eu não preciso, eu posso começar a fazer um pouquinho hoje, um pouquinho. Eu sei que é difícil, mas são coisas que a gente consegue incluir. É que o nosso corpo muitas vezes quer sabotar, É. né? E nessa questão das mães, às vezes a gente fica usando os nossos filhos como muleta também, sendo que eu posso pensar em alternativas, principalmente, para fazer com eles. Então, eu posso ir no parque, ter um contato com a Exatamente. natureza e ter uma caminhada com os meus filhos. Eu estou me cuidando, eles estão se cuidando, né? Eu posso levar na massagem, eu posso, então, eu estou fazendo uma meditação, deixa eu incluir. Às vezes, na aula de yoga, eu não consegui fazer num horário que eu estou sem minha filha, eu falo, vem aqui, vamos copiar junto, Isso. vamos fazer junto a aula. Eu sei que não é uma aula que eu consigo me entregar tanto, porque, né, eu Uhum. tenho uma atenção, mas eu consigo fazer, né? Eu consigo me dar aquele presente junto com o filho, É isso. É né? integrar, né? Integrar É, ele e dar o exemplo, né? Pais, na realidade, o que eles falam não serve nada pro filho. É o exemplo. É o exemplo que conta. com Não tem jeito. certeza. Mari, nossa, tem muita coisa, né? Quando a gente vai falando de Sim. autocuidado, são muitas camadas, daria pra gente ficar falando horas. Mas a gente já está se encaminhando aí para o Perfeito. final do nosso episódio, então eu queria que você fizesse suas considerações finais, assim, deixasse uma mensagem legal para o público. Aqui a gente fala mais com mães, mas pode falar num geral e também conta onde as pessoas conseguem te encontrar. Perfeito. Realmente é chamar atenção para essa questão da gente se olhar com carinho, né? Da gente se olhar com gentileza. Isso é o que eu mais falo para as minhas clientes. A gente se acolher, a gente se permitir parar um pouco. Tá tudo bem se a gente conseguir fazer isso, né? Eu atendo muitas pessoas que já estão no processo de burnout, e aí essa consciência é muito fácil da pessoa ter, porque ela já está no fundo do poço, né? Sim, E é o que você falou, não espera chegar nesse nível, porque é muito mais difícil da gente tomar consciência, se reequilibrar novamente. Então, se as coisas estão ficando mais difíceis, para um pouquinho, fala como que eu posso cuidar um pouco mais de mim, né? Nós somos a pessoa mais importante do mundo. Não existe pessoa mais importante do que a gente, né? Primeiro a máscara na gente, para depois nos outros. Então, tenham isso em mente. O meu espaço fica em Santo André, na Vila Scarpelli. É um espaço totalmente exclusivo para o atendimento. Então, você vai ser atendida. E isso eu faço muita questão, como eu falei, né, de entender, de perceber como você está. E aí, o meu Instagram é @espaço Mariana Moura. Me sigam lá e eu vou
ter o maior prazer de receber vocês, de cuidar de vocês, de vocês se sentirem mimadas e encarinhadas. Mari, muito, muito, muito Eu que obrigada por agradeço. ter aceitado esse convite, por falar desse assunto tão importante. Vamos começar 2025 com tudo, gente, se priorizando, se olhando mais, tendo essa percepção, esse autoconhecimento que faz muito parte do autocuidado. Então, eu preciso saber o que o meu corpo precisa, o que que nutre, o que que me deixa feliz, o que que me faz bem. Eu preciso ter esse conhecimento para eu começar a praticar o meu autocuidado e fazer de 2025 um ano bom. Não fique nas promessas, sabe? A gente vira o ano, a gente começa nas promessas. Ah, esse ano vai ser diferente. Faça. Faça um dia de cada vez, um passinho de cada vez, pensando que, ó, é um pouquinho aqui, aí eu escorreguei, eu volto, escorrego de novo, volto e tá tudo bem. Então, se vocês gostaram desse episódio até aqui, deixa o seu like, também comenta o que que vocês querem fazer em 2025 para o autocuidado de vocês. Coloca uma coisa, uma atitude que vocês pretendem ter em 2025 voltada para o autocuidado de vocês. Compartilhem esse vídeo com os amigos, com todos que você acha que é importante chegar essa mensagem e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!